Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um tempo de alimento, onde nós buscamos juntos a palavra de Deus e é essa palavra que nos nutre, nos fortalece, nos direciona, nos dá vida. O Senhor Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos no Salmo 19, peço que você pegue aí a sua Bíblia e separe aí um tempo para juntos meditarmos nesse salmo. Estamos nessa nossa escola de oração. O Salmo 19, nós lemos assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra. E até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ore comigo. Pai, nesse tempo de meditação, pedimos a mediação do teu Espírito, para que possamos compreender com a mente e obedecer com o coração a tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse salmo é maravilhoso, um salmo que é dividido em duas grandes partes que falam da criação, da revelação de Deus na criação e da revelação de Deus na sua palavra. Nós não precisamos ficar imaginando como Deus é. Deus se revelou a nós. É possível ter um conhecimento de Deus, porque o próprio Deus se revelou a nós. E a primeira parte do salmo, que vai dos versos 1 a 6, a gente vê a revelação de Deus na criação e como isso nos impacta, como isso nos deixa maravilhados. Você já parou para pensar como que montanhas, mares, o sol, as estrelas, elas nos comovem tanto, elas mexem com a gente quando você está diante daquela paisagem fenomenal, aquela paisagem de tirar o fôlego, você sente algo praticamente transcendente, né? Do mesmo jeito que a gente se sente com belas e grandes obras de arte. Isso é porque, na verdade, as obras de arte são netas da criação de Deus. A criação de Deus é filha de Deus e toda obra de arte feita por seres humanos é uma neta do grande Criador, que é o Senhor. A bela e boa obra de arte. Na verdade, a criação é uma obra de arte original da mão do próprio Criador.
Os céus proclamam a glória de Deus, a gente vê. Os céus anunciam, os céus comunicam a beleza de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí, um dia discursa, outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, no passar do tempo e das estações. E tudo isso sem linguagem, sem palavras, sem nenhum som, mas uma comunicação não verbal que por toda a terra é ouvida, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Que poesia linda essa do Salmo 19. O tradutor e pastor Eugene Peterson, quando fez a sua paráfrase da Bíblia, chamada A Mensagem, ele parafraseou assim, ele colocou nas suas próprias palavras, interpretando esse trecho da seguinte maneira: a glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A Senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs. O professor Anoitecer leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas, sua voz não é gravada, mas o seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte. A natureza, ela fala sem emitir sons, ela nos comunica sem palavras audíveis. É uma comunicação não verbal a respeito do próprio Deus, nos comunicando de que existe um Deus criador, de que existe um Deus que é belo, que é sábio, porque a natureza, a criação, ela tem sabedoria, ela tem beleza, então ela comunica que existe um Criador por trás dela, que é belo, que é sábio, que o mundo não é um acidente do acaso, que o mundo é a obra das mãos de um artista. Por isso, o artista colocou de si mesmo, colocou do seu caráter, colocou do seu coração, e há significado na criação. Isso é maravilhoso. Isso já é uma contracultura enorme dos tempos que nós vivemos. A criação, fruto das mãos de Deus, para revelar a si mesmo, para revelar o seu caráter. E na criação nós podemos conhecer a Deus. Isso se aplica a nós de várias maneiras. Eu quero destacar apenas duas com você. A primeira é que nós devemos ser reverentes e cuidadosos e bons jardineiros da criação de Deus. Porque ela fala sobre Deus, porque ela reflete a Deus. Então nós desenvolvemos a criação, nós desenvolvemos essa criação para a glória de Deus de maneira reverente, de maneira cuidadosa. E a segunda maneira com que essa verdade se aplica do Salmo 19 é que todas as pessoas têm acesso a essa primeira revelação de Deus, que é a revelação da criação, que é também chamada de revelação geral. Todas as pessoas sabem em algum nível alguma coisa sobre Deus. E está aí para todos verem. A verdade, a beleza, a sabedoria de Deus está exposta, está revelada na criação e todos têm acesso a esse conhecimento. Mesmo que alguns decidam suprimir esse conhecimento. Mesmo que alguns decidam deixar de lado intencionalmente, deliberadamente esse conhecimento, como até o próprio capítulo 1 de Romanos fala disso e das consequências das pessoas que decidem ignorar aquilo que está exposto sobre Deus em toda a criação. Mas o Salmo não termina no verso 6. Deus não se revela apenas na criação. Deus não se revela apenas de forma geral. Ele se revela de forma especial. Ele fala conosco. Mesmo a melhor da comunicação não verbal, ela pode ainda ser mal interpretada. A gente precisa de algo mais. A natureza, ela nos fala da realidade de Deus, de que há um Deus que é poderoso, que é belo. Mas ela não fala tudo. Ela não fala da sua graça salvadora. Ela não fala da grande história da salvação, que tem o seu ápice na vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ela não fala disso.
Por isso o Salmo tem uma segunda parte, que vai dos versos 7 até o verso 14, para falar da revelação especial de Deus na sua palavra. A palavra de Deus que hoje nós somos privilegiados. Vivemos num tempo que temos a palavra de Deus nos nossos dispositivos móveis, nos celulares, em várias versões na nossa língua, e ela está cada vez mais acessível, sendo traduzida para aquelas línguas em que ainda não foi traduzida. Isso tudo é uma verdadeira bênção. Porque somente conhecendo a Deus através da sua palavra, nós conhecemos o verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é revelado a nós na palavra, a revelação plena de Deus, que é o Senhor Jesus. E só a Bíblia, que o Salmo vai dizer para nós, só a Bíblia é capaz de nos dar alegria no coração, de iluminar o espiritualmente cego. Isso vai aparecer lá nos versos 7 e 8. Dar sabedoria para os simples tomarem decisões, capaz de restaurar a alma. Olha o que a palavra faz em nós, olha o que ela pode produzir na gente. Versos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que coisa maravilhosa. Ter a alma restaurada, o mais íntimo do nosso ser restaurado, feito novo. Ter sabedoria para tomar decisões. Ter alegria no coração diante de tantas e tantas notícias tristes que enfrentamos dia a dia. Ter os nossos olhos iluminados para compreendermos a verdadeira realidade desse mundo, de quem Deus é, de quem nós somos e do que o mundo é. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos fornece isso. Você pode ter essas coisas. Você pode ter os seus olhos iluminados para compreender o que é a vida de verdade. Você pode ter de fato alegria no coração. Não viver triste, não viver abatido, abalado, desesperado diante da maldade, sofrimento e tristeza do mundo. Ter sabedoria para tomar decisões e não viver sendo arrastado de lá para cá por ideologias, por influências que não têm nada a ver com o reino de Deus e que no fundo não querem o seu bem. Você tem a sua alma restaurada, mesmo tendo sofrido o maior das dores, o maior das perdas, ou até mesmo cometido o pior dos pecados. A alma pode ser feita nova criação em Cristo Jesus. A palavra nos propicia isso. Isso é maravilhoso. Agora, o Salmo ainda vai dizer para nós como que a palavra vai propiciar isso para nós. Para que a Bíblia faça todas essas coisas na nossa vida, para que o Espírito de Deus faça todas essas coisas através da palavra nas nossas vidas, a gente precisa de dar alguns passos, de ter algumas posturas diante da palavra, diante da revelação especial de Deus. O Salmo fala sobre isso. Eu quero refletir com você. A primeira delas, primeira postura, aceitar a autoridade da Escritura na minha vida. Acatar essa autoridade, de que ela é perfeitamente verdadeira em todas as suas partes. Olha o verso 9, como isso é ressaltado. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Por eles admoesta-se o seu servo. Lá no verso 11 ele vai dizer: isso é maravilhoso, nós precisamos acatar a autoridade de Deus na nossa vida. A Bíblia, ela não são meros conselhos, não são meras ideias, opiniões sobre alguma coisa. Eu me relaciono com a Bíblia para poder ter todos aqueles benefícios que o verso 7 e 8 fala, acatando a sua autoridade, me submetendo à sua autoridade. É a vontade de Deus, é a palavra de Deus exposta, revelada para a minha vida. Quando eu reconheço que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Esse é o primeiro passo para me aproximar da palavra, acatar a sua autoridade. O segundo passo, não apenas estudá-la, mas amá-la. Verso 10,
são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel e o destilar dos favos. Isso quer dizer que eu não me relaciono com a Bíblia apenas de maneira intelectual, de maneira curiosa, de maneira como uma curiosidade de um fato histórico antigo. Não, eu coloco mente e coração nesta leitura, nesta relação com Deus e permito que eu ame a palavra, que eu ame o Senhor da palavra, que eu deseje conhecê-lo mais, que eu deseje viver a vida que está revelada ali, que está exposta à nova vida em Cristo Jesus. Não apenas estudar, não apenas ser um cabeção, mas ser mente e coração, de todo o coração. E o terceiro passo, permitir que ela te sonde. Permitir que a Bíblia te leia, não você apenas leia a Bíblia, mas a Bíblia leia você e te sonde. Olha que coisa maravilhosa, versos 11 a 13. Além disso, por eles, por esses testemunhos, por esses juízos do Senhor, se admoesta o teu servo. Eu deixo a palavra falar comigo, eu deixo ela me corrigir, eu deixo ela me orientar, eu deixo ela me mudar, eu deixo ela me alertar para o que está errado. Eu deixo o teu servo admoestado por elas, em os guardar a grande recompensa. A Bíblia é feita não apenas para eu conhecer, mas para guardar, ou seja, para obedecer. Obedecer. Nós conhecemos da Bíblia aquilo que nós obedecemos. Você pode achar que você sabe muito de Bíblia. Você pode dizer curiosidades do Antigo, do Novo Testamento, mas na verdade o que sabemos de Bíblia é aquilo que nós guardamos, aquilo que nós obedecemos. E ele continua, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? No verso 12. Absolve-me das que me são ocultas. Sonda-me nessa relação com o Senhor da palavra, por meio da palavra, o Senhor me sonda. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então, aceitar a autoridade da Escritura na minha vida, não apenas estudá-la, mas amá-la, desejá-la. Terceiro, permitir que ela te sonde, que você tenha o foco em obedecer e não apenas em saber coisas. E por último, o passo para você receber todos aqueles benefícios, o último passo, pedir a Jesus, o Verbo que se fez carne, para que ele te dê do seu Espírito, seu Espírito Santo, para te encontrar por meio da palavra. Isso aparece lá no final, no último verso do Salmo, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O estudo, a leitura, a meditação da palavra sem a mediação do Espírito Santo de Deus, ela é completamente infrutífera. Ela vai produzir talvez um conhecimento intelectual apenas. Mas quando o Espírito de Deus, e estamos fazendo isso na presença dele, lendo a palavra, recebendo a revelação especial de Deus, aí, meu irmão, minha irmã, é poderoso e é transformador. O resultado disso é uma vida de sabedoria, de alegria, de leveza, de graça. Ore então. Ore nesse momento agradecendo a Deus, porque a gente não precisa ficar imaginando como Ele é. Ele se revelou a nós. Ele falou conosco. Ele se revela a nós na criação, o seu poder, a sua realidade, a sua beleza, e se revela a nós de maneira completa e plena em Jesus Cristo. E nós temos a Bíblia, que o próprio Senhor Jesus nos dá do seu Espírito para conhecê-lo na palavra. E a palavra, para ela ser doce, vivificante para nós, a gente precisa disso, a gente precisa acatar a sua autoridade, a gente precisa amá-la, deixar que ela sonde o nosso coração, me examine, me alerte, me corrija e eu me coloque no caminho da obediência. Ore por isso. Ore pedindo a disciplina para você abrir a Bíblia na sua semana, na sua casa. Ore pedindo fé para que você deixe a Bíblia fazer tudo isso na sua vida. E aí, todos aqueles benefícios, a alegria no coração, a iluminação dos olhos,
a sabedoria, o restaurar da alma, tudo isso vai ser uma realidade na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê dele mesmo e você o veja na criação e especialmente na palavra. Eu quero dar 2 perguntas para você refletir e praticar. 3 perguntinhas, bem rápidas, para você conversar numa mesa agora. Uma mesa que é uma roda de conversa em torno da palavra, que é o nosso alimento. Primeira pergunta: como você tem a sua fé em Deus nutrida através da criação? Na primeira parte do Salmo, versos 1 a 6, quando você está na natureza, quando você está diante da criação, como isso nutre a sua fé em Deus? Talvez você queira até relatar para sua mesa uma experiência em que isso aconteceu com você. Algo que marcou quando você estava na criação. Segunda pergunta: dos benefícios que a palavra de Deus traz a nós, que estão lá no verso 7 a 8 e nós conversamos, o restaurar da alma, o alegrar do coração, o dar sabedoria aos simples, o iluminar os olhos. Para você, qual é o mais importante nesse momento de vida que você está vivendo? E terceira pergunta: qual postura necessária chamou mais a sua atenção para a nossa relação com a Bíblia? Dessas 4 posturas que nós conversamos. Acatar a autoridade da Escritura na minha vida, não apenas estudá-la, mas amá-la e desejá-la com o coração, permitir que ela te sonde para que você se ponha no caminho da obediência e pedir a Jesus para que te dê o Espírito para te encontrar na presença dele por meio da palavra. Qual postura dessas quatro posturas necessárias mais chamou a sua atenção e por quê na nossa relação com a Bíblia? Ore junto com a sua mesa, reflita, converse, que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça na graça do Senhor Jesus. Um forte abraço.